Então, boa tarde a todos. O nosso trabalho é sobre as doenças na cultura da laranja. Os integrantes do grupo são Felipe Ruaro e eu, Leonis Adames. A disciplina é de fitopatologia e a professora é a Carolina Goulart. Então, primeiramente, vou começar falando sobre a produção e o cultivo das laranjas. Então, a laranja ela é cultivada em quase todos os locais do Brasil. E no Brasil, os maiores produtores estão concentrados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Esses quatro estados são responsáveis por aproximadamente 85% da produção brasileira. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor, com cerca de 170.640 toneladas ao ano, em média. Bom, primeira doença que eu vou falar é sobre a pinta preta. O agente causal dela seria um fungo chamado de Phytológica citricarpa, a Guinardia citricarpa. O hospedeiro seria que a pinta preta ocorre em todas as variedades de laranjas doces, limões verdadeiros, tangerinas e seus híbridos. A única planta cítrica que era existente é o limão Tahiti. Danos e perdas. Acontece a queda prematura dos frutos, que pode reduzir em até 85% a produção das plantas laranjas, se caso não for tratada. É uma perda grande, falando de porcentagem. E distribuição. No Brasil, a doença está presente em todos os estados da região sul, sudeste, centro-oeste, nos estados Amazonas, Rondônia, no norte, e na Bahia, no nordeste. Como podemos ver, é uma doença que espalhou rapidamente por todo o nosso país. Como podemos ver nessa imagem, é a doença. Seria essas manchas, essas pintas que acontecem na casca. Ela não altera o sabor do fruto e não ataca a parte do bagaço, somente a parte da casca. Bom, agora eu vou falar sobre a gumose nos citros. A agente causal dela seria pelo fungo Phytophthora. O hospedeiro seria todas as variedades de laranjas. Falando sobre danos e perdas agora, o ataque do fungo no colo ou acima da área, morta na casca, dessecamento, fendilhamento, exudão de enzima e lesão circular do tronco. Leva à morte da planta. No sistema articular, provoca podridões de raiz, execudão de resina e morte lenhosa interna devido a micro-organismos secundários. O sistema secundário inclui amarelecimentos, murcha, queda de folhas, morte de galhos ou em plantas internas. Quanto à sua distribuição, afeta todas as plantas laranjas no Brasil. Se espalhou já em todo o nosso país também. Aqui nós podemos ver nessa imagem, seria ela presente, como podemos ver, ela atacou ali a questão da casca da planta e se não tratada, ela chega até levar à morte, como podemos ver nessa imagem aqui, a aparência feia que dá na planta. Então, agora eu vou falar sobre o greening. Então, o agente causal dela é a bactéria Candidatus liberibacter spp. O patógeno, então, é o Psilidio diaphorina citri. Então, hospedeiro, então, é todas as variedades de laranja. E em relação ao danos e perda, então, a bactéria ela está presente nos vasos do floema da planta e por meio das quais ela se espalha rapidamente para todas as partes da árvore, raízes, ramos, folhas e frutos. Os frutos ficam pequenos e deformados e com as sementes abortadas. O que ocorre é o aumento da acidez e a queda dos frutos e o amarelecimento das folhas. Então, a distribuição no Brasil, a doença está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Também está presente no Uruguai e na Argentina, que fazem aqui divisa com o nosso estado. Mas no Rio Grande do Sul ainda não foi registrado a doença, mas é questão de tempo até ela entrar aqui para o Rio Grande do Sul. Então aqui tem o patógeno, que é e ali do lado a semente, a fruta com a semente abortada e o amarelecimento das folhas. Bom, agora eu vou falar sobre o cancro cítrico.
O cancro cítrico tem o agente causal pela bactéria Xanthononas citri. O hospedeiro ataca todas as variedades de laranjas e citros. Danos e perdas, lesões em casca do fruto, na lenhosa, no galho, e gera a produção muito abaixo, e acontece a queda também prematura do fruto. E infelizmente já foi contaminado todas as plantas do Brasil. E eu acho que, como meu pai planta várias variedades de citros, eu acho que destaco o cancro cítrico como uma que atacou mais fortemente aqui o Rio Grande do Sul até o momento e que mais vem prejudicando todos os pomares. Como podemos ver na imagem aqui seguinte, ela está presente aqui tanto na casca da laranja, na folha e no galho. Ela não altera o sabor do fruto propriamente, mas ela acaba fazendo cair prematuro o fruto, e se não fazer as aplicações devidas no local e tudo mais, acaba até matando o pé futuramente. Então, agora sobre o Chlore variega dos citrus, que é conhecida como amarelinho. Então, o agente causal é a bactéria Xylella fastidiosa. O hospedeiro, então, é todas as variedades de laranja e citrus. Os danos e perda, então, ela é restrita ao xilema da planta, onde a bactéria obstrui os vasos responsáveis pelo transporte de água e nutrientes da raiz para a copa. No pomar afetado, os frutos ficam duros, pequenos e amadurecem precocemente, podendo perder até 75% do seu peso. Com o avanço da doença, os frutos ficam queimados e impróprios para a comercialização. A distribuição, então, ele afeta todo o Brasil, principalmente as regiões perto de São Paulo. Então, aqui na imagem tem a folha amarela, né? Seria amarela, e também o fruto duro, o fruto mais rígido, que pode perder até cerca de 75% do seu peso, né? Agora eu vou falar sobre a leprose. A leprose por causa do agente causal, seria o vírus CILV. O patógeno seria o Acron Previovalpus foenis. E o hospedeiro ataca todas as variedades de laranjas, principalmente as laranjas doces. Principalmente por causa que as laranjas doces, entre todas as variedades dos citros, ela é a que tem a menor resistência. Variedade de citro não, quer dizer, variedades da laranja. Ela tem a menor resistência, comparar com uma umbigo, uma Monte Parnasso, que seria a Bahia, que seria as variedades de umbigo, também comparado com uma Valência ou uma Iapar, laranjas doces são as que têm a menor resistência. Quanto a danos e perda, pode causar perdas de produção e redução da vida útil da árvore debilitada, causa lesões no fruto, folhas e galhos. Quanto à sua distribuição, a doença atinge regiões tropicais e subtropicais, e ela é restrita aqui da América, essa doença. Como podemos ver aqui nessa imagem, ela causa essas manchas, como podemos ver aqui tanto nos galhos, no fruto propriamente e na folha, que assim diminui até a produção dela. Agora eu vou falar sobre as formas de controle. Quanto à forma de controle, existem dois tipos, que seria o controle cultural, que seria a remoção dos frutos, os frutos que estão infectados, prejudicados, ir lá e remover. Só que é meio complicado por questões também de grandes pomares. Como é que a pessoa vai passar em todo o pomar e perceber um por um que está infectado? É complicado. A remoção daqueles no chão seria também uma solução. E remoção das folhas também que são caídas no chão, passar rastelando e tudo mais. E questão da poda na planta também ajuda bastante, aqueles galhos que estão secos, a gente vê que ele está com uma doença, remover. E existe o controle químico também, que entre elas seria a aplicação de fungicida, de cobre e inseticidas e acaricidas. A gente colocou a forma de controle somente em um slide por causa que a gente colocasse a forma de controle de doença por doença seria algo que tornaria repetitivo. Por causa que a maioria das aplicações que tu faz, tipo, o exemplo, o cobre, ele serve além de para pinta preta por cancro cítrico.
tu aplica ela quando que a primeira vez estiver caindo as pétalas da flor, e as outras aplicações é de 30 a 45 dias de intervalo. Então, de ter uma aplicação dessa já serve para outra doença. Por isso que muita gente fala, eu apliquei cobre para o cancro, mas meu pomar nunca teve pinta preta, por causa que ele serve para outra doença também. Então, sobre a prevenção, então seria a seleção de material vegetal, então mudas certificadas, variedades existentes, a quebra do vento perto do pomar, o monitoramento, inspeções regulares, armadilhas e monitoramento de esporos, a higiene e saneamento em relação à desinfecção de ferramentas e de equipamentos. Sobre os manejos agora. Seria os manejos principais que deveriam ser feitos nos pomares seria a remoção de folhas caídas, que seria a remoção das folhas que caíram por conta de alguma doença, você tem que rastelar, existem até alguns equipamentos que facilitam o trabalho. A poda e limpeza dos ramos secos, seria remover quando faz a poda, até seria bom descartar depois tantas folhas que nem os ramos em um local adequado, por causa que se deixar meio que no pomar ali e daqui a pouco você ir para outro pomar que não tivesse doença, ela pode contaminar outro pomar, ou daqui a pouco um cachorro ou algum animal que passa ali pode se contaminar e ir para outro pomar e passar essa doença sem você perceber. A outra forma seria um pouquinho mais de custo, seria da irrigação, que ajudaria bastante. A questão bastante que eu sei que ajuda fortemente, que eu vejo o pessoal da minha região utilizar, é por conta da pinta preta, que ela ataca em momentos de seca. Então a irrigação ajuda a prevenir, só que é algo que custaria tendo um custo maior. E a antecipação da colheita, antecipar a colheita para o fruto não cair prematuro. Tem um certo perda, mesmo antecipando, por questão do preço, que você antecipa, então o preço está menor. O fruto, como eu disse antes, aquelas doenças que nem o cancro cítrico, a pinta preta, ela não altera o sabor do suco, mas ela altera a presença do fruto, seria mais bonito, mais feio. Isso acaba tendo que diferenciar a venda por conta de fruto que vai para comércio, que tem no mercado, fruteiras e tudo mais, e fruto que é destinado somente ao suco. A diferença, falando de preço, seria de um valor de ano passado, retrasado, que é 2023, chegou o preço da laranja destinada ao mercado a R$ 1,10, R$ 1,20. E o preço enquanto de suco ia para 60, no máximo 70 centavos na final. Esse ano 2024 eu destaco por conta da doença, como que o meu colega Leone citou, atacou várias regiões, fortemente São Paulo, que é o maior produtor, acabou diminuindo a produção e a competitividade pela compra aumentou. Então a laranja, que antes estava aquele preço, passou a 4 vezes maior. Final da safra agora chegou pro suco, chegou aí a 2,70 e a questão está aumentando pela falta. As pessoas não estão manejando ou fazendo os cuidados, ou que nem o Grish, que é uma doença nova aqui na região, até o pessoal que acabou não tendo no controle dela. Então, está acabando muita perda no momento. Bom, esse aqui foi o nosso trabalho. Obrigado a todos pela atenção. E esses aqui são as referências que nós utilizamos durante o trabalho.